Providência de Deus. Seu José era um homem fiel a Deus. Todas as sextas-feiras, ele tinha uma pequena caixinha de papelão onde colocava o dízimo e a oferta. Desde cedo, ensinou isso aos filhos. Devolver fielmente a Deus os 10% do dízimo e também ofertar com gratidão. José era casado com Dona Maria. Ele era o único provedor da família e possuía uma pequena empresa onde consertava automóveis. Dona Maria era dona de casa e nunca havia trabalhado fora. O casal tinha 3 filhos: Carlos, o mais velho, Augusto e Sheila, a caçula. Durante aproximadamente 11 anos, os 3 filhos estudaram em uma escola adventista. Depois, José conseguiu matriculá-los na escola Souza Marques, onde concluíram o ensino médio. Mas então veio um grande imprevisto. Após uma grande decepção relacionada ao trabalho e a uma questão envolvendo o governo, José perdeu todo o investimento que havia feito. Aquela situação o abalou profundamente e desencadeou uma doença psiquiátrica, a bipolaridade. Algum tempo depois, Dona Maria começou a trabalhar em uma creche. Como os recursos eram muito limitados, o pagamento dos funcionários costumava atrasar e ela também recebia seu salário mínimo com atraso. Apesar de todas as dificuldades, a família mantinha uma rotina de fé. Todas as manhãs, levantavam-se por volta das 4:30 para realizar o culto. Estudavam a lição, faziam a meditação e seguiam o ano bíblico. Mas as coisas começaram a andar na direção contrária. Diante das dificuldades financeiras, José acabou ficando com vários veículos, pois havia sido despejado do imóvel onde trabalhava. Sem recursos, já não conseguia pagar as escolas dos filhos. Então, todos começaram a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Augusto precisava fazer um estágio para concluir o curso técnico de mecânica. A situação, porém, era ainda mais difícil. Havia 2 anos que a família devia as mensalidades referentes ao ensino médio de Augusto e Sheila. José decidiu procurar a diretora da escola, senhora Estela. Abriu o coração e contou tudo o que havia acontecido com sua família. Ao ouvir aquela história, a diretora tomou uma decisão que marcou profundamente aquela família. Perdoou a dívida e liberou os diplomas dos filhos. Mesmo em meio à escassez, a família começou a perceber algo maior. A mão de Deus estava presente em cada detalhe. A primeira providência. Certo dia, José e Maria conversavam sobre a situação da família. Então José chamou os filhos e perguntou: "Como vocês estão? Conseguiram alguma coisa? Sua mãe está dizendo que temos apenas um pouco de fubá na despensa e não temos mais nenhum recurso. Algum de vocês conseguiu alguma coisa para termos o que comer? Eu já tentei, mas não consegui." Sheila respondeu: "Pai, eu fiz algumas coisas, mas não consegui receber dinheiro algum." Augusto disse: "Pai, eu carreguei alguns metros de terra para o 2º andar de uma casa aqui perto. Foi um trabalho muito difícil. No final, eles deram apenas um prato de peixe frio para mim e para o meu colega. Disseram que não poderiam pagar mais do que isso." Carlos respondeu: "Pai, eu capinei e limpei um quintal inteiro. Eles ficaram de me pagar, mas disseram que não podem pagar agora." José ouviu os filhos e então disse: "Filhos, Deus proverá todas as coisas. Nós já fizemos a nossa parte. Agora vamos falar com Deus e esperar para ver o que Ele fará." A família se ajoelhou. José orou com os filhos, colocando diante de Deus todas as necessidades daquela casa. Quando terminaram a oração, permaneceram ali, aguardando a providência de Deus. Pouco depois, alguém bateu à porta. "Seu José! Seu José!" José foi atender. Era um antigo cliente. Alguns anos antes, José havia feito o motor do carro daquele homem, mas ele não havia conseguido pagar pelo serviço. O homem olhou para José e disse:
Senhor José, perdoe-me pela demora. Eu recebi uma indenização e vim aqui trazer o que lhe devo. O senhor fez o motor do meu carro e eu vim pagar. Quero, inclusive, acrescentar um valor pelo tempo que esperei para acertar essa dívida. Perdoe-me pelo atraso. Naquele momento, José entendeu. A oração havia terminado, mas Deus já estava trabalhando. A família se ajoelhou novamente. Agora não para pedir, mas para agradecer. Agradeceram a Deus por sua misericórdia, fidelidade e cuidado. A segunda providência. Em outra ocasião, aconteceu algo semelhante. Era um domingo. Naquele dia, a família havia levantado um pouco mais tarde para realizar o culto. Já se aproximavam das 10 horas da manhã. Dona Maria olhou para o esposo e disse: José, não temos mais o que comer. A despensa está vazia. José chamou novamente os filhos e fez as mesmas perguntas. Vocês conseguiram alguma coisa? Um por um, os filhos responderam que não. Não havia dinheiro. Não havia trabalho pago. Não havia recursos. Mas José disse: Deus nos abençoará. Ele providenciará todas as coisas. Então, novamente, a família se ajoelhou. Oraram juntos, mas dessa vez havia algo diferente. Os filhos já estavam tão impressionados com a maneira como Deus havia respondido às orações anteriores que, assim que terminaram de orar, permaneceram sentados, esperando a providência. Poucos minutos depois, bateram à porta. Era um homem conhecido da família. Ele entrou e disse: Irmão José, eu estava no mercado quando uma voz começou a falar comigo. Faça uma boa compra. Deus nos abençoará. Então comecei a colocar as coisas no carro. Eu pegava uma coisa e pensava: isso também? E a voz dizia: isso também. Continuei colocando as compras no carro. Quando terminei, perguntei: para quem são essas coisas? E aquela voz respondeu: leve para o senhor José. Ele sabe quem está precisando muito dessas compras. É urgente, leve logo. O homem continuou: Irmão José, eu obedeci àquela voz. Aqui estão as compras. Por favor, aceite. Eu não sei qual será o destino que o Senhor dará a tudo isso, porque a voz me disse que eu não deveria perguntar. Naquele momento, José, Dona Maria e os 3 filhos ficaram profundamente emocionados. Com lágrimas nos olhos, ajoelharam-se mais uma vez. Não havia mais palavras, apenas gratidão. Eles agradeceram ao Deus que nunca os abandonou. Durante muito tempo, aquela família passou por dificuldades e muitas vezes não recebeu nenhum dinheiro. Mas mesmo assim, nunca faltou o pão. Nunca faltou roupa. Nunca precisaram andar descalços. A escassez chegou à casa, mas a providência de Deus chegou primeiro. E aquela família aprendeu uma verdade que jamais esqueceria. Quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, podemos não saber de onde virá a resposta, mas podemos ter certeza de que Ele sabe onde estamos, conhece as nossas necessidades e continua sendo fiel. José não sabia quem bateria à porta. Não sabia de onde viria o dinheiro. Não sabia como os filhos terminariam seus estudos. Não sabia como colocaria comida na mesa. Mas ele sabia de uma coisa: Deus proverá. E Deus proveu. Porque a providência de Deus nem sempre chega da maneira que esperamos. Às vezes, ela vem através de um antigo cliente. Às vezes, através de uma diretora que decide perdoar uma dívida. Às vezes, através de um desconhecido que sente no coração o desejo de ajudar. Mas em todos esses momentos, existe uma mesma mão por trás de tudo: a mão de Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. José e sua família não tinham recursos suficientes, mas tinham algo maior. Tinham fé.
E descobriram na prática que quando os nossos recursos terminam, os recursos de Deus nunca terminam. A despensa pode ficar vazia. A carteira pode ficar vazia. As portas podem se fechar. Mas Deus continua sendo Deus. E quando confiamos nele, podemos nos ajoelhar, orar e esperar. Porque no tempo certo, a providência chegará. Deus ainda provê.